Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, então faço transmissões de partidas das equipes do Rio de Janeiro lá para MS Web Rádio. Estou chegando com mais um vídeo por aqui e para falar da classificação heróica do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. Aliás, foi mais uma classificação heróica do Vasco nesta edição da Copa do Brasil, né? Porque pela terceira vez o Vasco foi para a disputa de pênaltis, foi assim contra o Água Santa, foi assim contra o Fortaleza e nesta quarta-feira foi contra o Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético venceu o jogo por 2-1 na Liga Arena em Curitiba. Então acabou que repetiu o placar do primeiro jogo em São Januário, que foi 2-1 para o Vasco. Então, assim, o jogo foi para os pênaltis e apareceu ele de novo, Léo Jardim, defendendo a cobrança de pênalti do Canóbio, atacante do Atlético Paranaense. E aí, na última batida do Vasco, o atacante Verratti converteu e, assim, o Vasco volta a disputar a semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos. A última vez que chegou na semifinal foi em 2011, ano que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. E olha a coincidência, nas quartas de final naquele ano, o Vasco eliminou o Atlético Paranaense. Sinais, fortes sinais? Pois é, então é o seguinte, a gente vai falar do que aconteceu na partida nesta quarta-feira. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilha esse vídeo com todo mundo também, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o conteúdo, os vídeos que posto aqui no meu canal no YouTube. Vai que essa pessoa acaba gostando, curtindo, né? E eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos. Então me ajuda nessa. Então vamos com tudo para falar do que aconteceu nesta quarta-feira lá em Curitiba. A classificação do heróico clube da Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu estou falando isso e coloquei isso inclusive na capa do vídeo, na thumb do vídeo, porque nas últimas semanas, mais uma vez, o Vasco acabou sendo alvo de comentários preconceituosos e não faltaram respeito não só contra a instituição Vasco da Gama, mas faltaram respeito também contra a Zona Norte do Rio de Janeiro. Faltaram respeito contra a grande e valorosa Zona Norte do Rio de Janeiro e que a maioria esmagadora é formada por pessoas muito boas, pessoas de grande coração, honestas, trabalhadoras. Então, eu acho bizarro, já acho bizarro quando um jornalista ou um criador de conteúdo que é identificado com um clube, que hoje está muito comum em dia, né, na comunicação, né, pessoas que só fazem conteúdos de um clube. E tá tudo bem, tá? Mas já acho bizarro quando jornalistas ou criadores de conteúdos identificados com o clube faltam respeito contra uma instituição. E tem muito jornalista isento que acaba fazendo isso também. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Então, para quem faltou respeito contra a instituição Vasco da Gama e para quem faltou respeito contra o Rio de Janeiro e contra a Zona Norte do Rio de Janeiro,
Um forte abraço, tá? Aí ganharam 2 folgas no meio de semana, no mês de outubro, para, quem sabe, né, refrescar a cabeça e melhorar como ser humano, né? Que é muito importante, beleza? Então, já gastei muito tempo falando disso, então vamos falar do jogo, tá? Do que aconteceu nesta quarta-feira. E assim, né? Quando o Atlético Paranaense abriu 2-0, e aí depois teve a expulsão do atacante Ryan do Vasco aos quase 40 minutos do primeiro tempo, muita gente, né, já imaginou assim, já era. Como é que vai segurar o Atlético Paranaense, né? Porque com 2-0 era um resultado que já estava classificando o Atlético Paranaense. Mas como é que seria para buscar um gol que empataria o placar agregado e como é que faria para segurar a pressão do Atlético Paranaense lá na Liga Arena? Só que aí, já aos 45 minutos do primeiro tempo, o Vasco consegue esse gol importantíssimo e foi naquele protocolo que todo mundo já sabe, né? O protocolo Lucas Piton e Verratti. E aí, e eu falo com tranquilidade que essa é a jogada mais manjada no futebol mundial, sabe? E os adversários não conseguem parar essa jogada. É impressionante isso. A bola chegou na esquerda, o Lucas Piton cruzou, e aí o Verratti no meio da grande área cabeceou, mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Mikael, que foi titular do Atlético Paranaense nesta quarta-feira. Cara, é impressionante. E assim, eu vi semanas atrás, né, um dado assim, impressionante a respeito do Verratti e essas cabeçadas do Verratti. Que o Verratti está no futebol brasileiro há pouco mais de um ano. E nesse período, o Verratti é o jogador no futebol brasileiro que mais ganhou disputas aéreas. Esses lances de disputa de cabeça, né? Assim, e o Verratti, ele tá muito à frente, assim, quilômetros de distância do segundo colocado. Então, assim, impressionante como que o Verratti consegue ganhar essas disputas pelo alto, né? E assim saiu mais um gol do Vasco na temporada, né? Nessa jogada, a jogada mais manjada do futebol mundial e que os adversários não conseguem parar. É impressionante isso. Enfim, voltando para falar da escalação das duas equipes, né? Começando pelo Vasco, que teve a entrada do Sforza no lugar do Matheus Carvalho. Teve também modificação na defesa, né? Aliás, o João Vitor, que acabou sendo expulso por bobeira no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense em São Januário, já foi no final do jogo, enfim. Aí acabou que foi o João Vitor, que é titular no Vasco, expulso, e do Atlético Paranaense foi o atacante Diório, que é reserva. Acabou que o desfalque pela equipe do Vasco foi muito maior. E assim, a dupla de zaga formada pelo Maicon e pelo Léo. E vai ser essa dupla de zaga de novo no domingo contra o Flamengo. Porque o João Vitor, no último jogo no Brasileirão contra o Vitória, acabou que recebeu o terceiro cartão amarelo. Então terá que cumprir suspensão também no domingo contra o Flamengo. Então serão 2 jogos seguidos que o Vasco terá a dupla de zaga com o Michael e com o Léo. O trio de ataque também, né? Que foi o Ryan, David e o Verratti, obviamente. Então, algumas mudanças que aconteceram na equipe do Vasco. O Atlético Paranaense, né? Que essa formação que o Martin Varini coloca, ela é muito curiosa. Para mim é muito curiosa, porque na verdade é um trio de zaga, que obviamente tem os 2 zagueiros, o Kaique Rocha e o Thiago Heleno, e pela esquerda tem o Esquivel, que é lateral esquerdo. E aí você vai para o meio de campo, são os 2 volantes, né? O Gabriel e o Eric,
E mais à frente tem o Christian e o Zapelli. Aí tem um trio de ataque com o Tomás Coelho pela direita, o Canóbio pela esquerda e o Mastriani, que é muito bom atacante, muito bom centroavante Mastriani. Então essa foi a equipe titular. E teve a mudança no gol, né? Que foi o Mikael. Que, aliás, cara, ó, o Mikael, eu acho o Mikael melhor que o Léo Link. E o Mikael, inclusive, ele é titular na seleção... Ele foi titular no pré-olímpico com a seleção brasileira. Ele é muito bom goleiro. Aliás, assim, é impressionante como é que o Atlético Paranaense, cara, ele fabrica, digamos assim, muito bons goleiros. E tem feito muitos bons goleiros, cara. Impressionante. Teve a passagem do Everton, que hoje está no Palmeiras. Aí depois teve o Santos. Cara, o Santos no Atlético Paranaense agarrava demais. Aí depois foi para o Flamengo, ele teve um 2022 muito bom também, que foi muito importante para o Flamengo ter conquistado o título da Libertadores, só que depois caiu de rendimento e agora está reserva no Fortaleza. Na Santos ele é muito bom goleiro. Teve o Bento, goleiro de seleção brasileira, agora está no Al Nassr da Arábia Saudita, foi recentemente para o Al Nassr. E aí tem dois bons goleiros. Cara, o Léo Link ele não está numa fase boa, mas ele é um goleiro muito bom também, tá, gente? E aí tem o Mikael. Eu acho o Mikael melhor que o Léo Link. E o Mikael, ele é um goleiro que não se espantem se no futuro o Mikael também, daqui a alguns anos, claro, ter oportunidades na seleção brasileira principal. Ele é muito bom goleiro mesmo, tá? Enfim. E aí, o curioso dessa formação do Atlético também é que quando se defende, aí são 4 jogadores na linha de defesa, obviamente, né? Tem os 2 zagueiros, o Kaique Rocha e o Thiago Heleno. E aí pela direita fecha o Eric, volante, e pela esquerda fica o Esquivel, que é lateral esquerdo mesmo. Só que quando o Atlético tem a bola, acontece algumas situações do Atlético, quando sai do campo de defesa, sai com uma linha de 3 jogadores na defesa, com Kaique Rocha, Thiago Heleno e o Esquivel. Aí o Eric, que quando defende, ele fecha a lateral direita, mas quando o Atlético ataca, ele joga mais por dentro. E o Esquivel, né, quando o Atlético chega no ataque, o Esquivel acaba partindo para o ataque, sendo ali um lateral esquerdo, em alguns momentos até também como ponta ao lado do Canóbio. Então, essa dupla ali, o Canóbio e o Esquivel, né, é uma dupla que é muito perigosa, cara. Só que o Atlético, na minha visão, ele foi muito mais perigoso pela direita de ataque, com as chegadas ali do Tomás Coelho, que fez uma baita partida, e foi ele que abriu o placar, inclusive, para o Atlético Paranaense no primeiro tempo, que foi um cruzamento... Assim, e essa dupla, né? O Canóbio e o Esquivel. Aí o Esquivel fez o cruzamento, a bola chegou lá na direita, dentro da grande área do Vasco. E aí o Tomás Coelho pegou um chute ali de primeira. E o curioso, cara, a bola, ela passou por um mínimo espaço. Foi um chute cruzado. Tinha uma multidão no meio da área. E a bola passou num pequeno espaço que tinha no canto direito do Léo Jardim. E saiu o gol. 1-0 Atlético Paranaense. E logo depois, né, teve o segundo gol do Atlético, que aí foi um cruzamento que veio da esquerda. Foi o volante Gabriel que fez o cruzamento. A bola chegou lá na direita, aí o Tomás Coelho, ele deu o passe de primeira, e aí apareceu o Zapelli, bom meia Zapelli, tá? Livre de marcação e para empurrar a bola para o fundo da rede. E isso, cara, tem sido uma constante no Vasco, ainda mais quando a dupla de zaga é o Maicon e o Léo. Que é só jogar a bola na área que vai ser gol, cara. É bizarro isso. É bizarro. É impressionante a quantidade de gols, de levantamentos na área que o Vasco leva quando tem, principalmente, essa dupla de zaga formada por Maicon e Léo. E é muito provável que seja essa a dupla de zaga para o clássico contra o Flamengo no domingo. Então, assim, é um ponto muito preocupante. E o detalhe a mais que é o seguinte, tá? Que eu não posso deixar de passar isso agora, que eu estou falando do Vasco. Pedrinho, presidente, e o Marcelo Santana, que foi contratado para ser o diretor de futebol.
Eles tiveram 2 meses para contratar um zagueiro que chegasse para ser titular. E não conseguiram contratar um zagueiro. É impressionante, é bizarro, cara. Contrataram em outras posições, só que um zagueiro os caras não conseguiram contratar. Ah, que muitos pediram 1 milhão. Cara, não interessa. Tinha que trazer um zagueiro para chegar e ser titular. E não conseguiram. Nesse ponto, cara, foi complicado. E eu questiono a permanência do Marcelo Santana já para o ano que vem. Que nesse ponto ele foi incompetente. Nesse ponto o Vasco foi muito competente nesse ano de não conseguir trazer um zagueiro, cara. E aí, sem um João Vitor, essa deficiência fica muito mais forte. Enfim. E aí veio o lance da expulsão do Ryan, depois do 2-0. Cara, foi uma expulsão idiota do Ryan, essa que é a verdade. E aí ele pula e deixa o braço armado ali para acertar o jogador do Atlético. Aí teve o primeiro amarelo, aí depois na revisão o Wilton Pereira Sampaio, árbitro do jogo, foi chamado para olhar esse lance no monitor. E aí depois acabou que deu cartão vermelho para o Ryan e, cara, foi uma expulsão justíssima. Você não pode abrir o braço assim, né, Ryan? Assim, não dá, né? Não tem como. Tomara que o Ryan cresça depois desse lance, né? Porque ele quase que botou a classificação para perder. É que depois veio o protocolo que dá muito certo no Vasco, cruzamento do Lucas Piton e o gol de cabeça do Verratti, né? Mas assim, cara, não dá, né, Ryan? Não dá para fazer isso, né? Enfim. E tem muitos torcedores do Vasco que estão cobrando uma postura melhor do Ryan nos jogos, né? De uma certa forma, os torcedores têm razão. Tem que ter mais empenho, pô. Não dá. Assim, é centroavante. Cara, o Verratti tem quase 40 anos e corre muito mais que o Ryan. Então isso diz muita coisa também. Enfim. E aí a gente vai para o segundo tempo e, cara, o Atlético Paranaense poderia ter se classificado no segundo tempo. Ele teve chance, teve um cruzamento na área, teve uma cabeçada que o Léo Jardim defendeu no reflexo, teve uma outra finalização no início do segundo tempo que foi um chute cruzado, o Léo Jardim defendeu. Teve um chute de longe também, que... agora não vou lembrar quem é que fez a finalização, cara. Mas foi um chute muito longe, que a bola foi no canto esquerdo. Cara, o Léo Jardim, ele quase que foi atrapalhado pelo kick da bola. É que ele se demora alguns milésimos para fazer a reação, ele teria levado um frango ali. E aí seria o gol da classificação do Atlético. E aí destacar também, né, a mexida que o Rafael Paiva fez no intervalo, que tirou o Payet para colocar o Emerson Rodrigues. Eu entendo essa mexida porque ficou muito claro no segundo tempo que o Vasco ficou mais se defendendo para tentar sair no contra-ataque. E o Emerson Rodrigues, além de dar essa dinâmica de um combate maior, digamos assim, uma intensidade maior na marcação, ele vai oferecer uma intensidade maior na marcação do que o Payet. Se o Vasco conseguisse conectar ao contra-ataque, o Emerson Rodrigues, por mais que tenha as suas deficiências técnicas, vai ser muito mais rápido do que o Payet para tentar fazer o contra-ataque. Isso é um fato, né? Mas acabou que o Vasco teve pouquíssimas oportunidades de tentar encaixar esses contra-ataques, né? E aí o Vasco não conseguiu fazer essas jogadas, o Atlético Paranaense teve chances, oportunidades e não conseguiu marcar o seu gol que classificaria a equipe paranaense para a semifinal. Aí terminou 2-1, o jogo foi para os pênaltis e aí apareceu a figura dele de novo, o Léo Jardim, que defendeu a cobrança do Canóbio, que foi uma cobrança mais para o meio do gol do que para o canto direito, né? Mas o Léo Jardim fez uma defesa importantíssima, aliás, mais uma nesta Copa do Brasil. E aí depois, né, veio
a cobrança do Matheus Carvalho converteu, e aí depois teve o Puma, também converteu, e aí na última cobrança o Verratti foi lá e conseguiu converter a cobrança que garantiu o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil depois de 13 anos, e também, claro, uma quantia de dinheiro assim muito importante. O Vasco agora de premiação já tem para mais de 20 milhões de reais em premiação, que é um dinheiro muito bem-vindo nesse momento para o clube, cara. Também é muito importante por esse aspecto. Bem, agora o Vasco vai enfrentar na semifinal ou o Atlético Mineiro ou o São Paulo, que vão se enfrentar nesta quinta-feira às 9h45 da noite, no horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Atlético venceu o primeiro jogo lá no Morumbi por 1-0. Então o Vasco vai enfrentar ou o Atlético Mineiro ou o São Paulo. E na outra semifinal, o Corinthians já está classificado, né, para a semifinal, derrotou o Juventude nesta quarta-feira por 3-1. Aliás, o gol da vitória feito pelo zagueiro André Ramalho, que saíram notícias, né, meses atrás, que o Vasco tinha interesse também na contratação do André Ramalho e não conseguiu. Ele foi para o Corinthians e fez o gol da classificação da equipe paulista para a semifinal. Foi 3-1 o jogo e no agregado foi 4-3 para o Corinthians. Então o Corinthians na semifinal, que vai enfrentar ou o Flamengo ou o Bahia. Flamengo e Bahia que vão se enfrentar também nesta quinta-feira às 9h45 da noite, no horário de Brasília, no Maracanã. Primeiro jogo lá em Salvador foi 1-0 para o Flamengo. Então, o Vasco agora vai ficar no aguardo. E as semifinais, tá? As datas. A data base do jogo de ida será no dia 2 de outubro. E a data base do jogo de volta será no dia 17 de outubro. Sim, numa quinta-feira. E 2 dias depois do último dia da data FIFA do mês de outubro. Então vai ter esse detalhe também muito importante, porque tem muitos clubes brasileiros com os jogadores convocados, e o Vasco teve o Puma Rodrigues convocado para a seleção do Uruguai, e é bem possível que o Puma seja convocado de novo, e o Jean Davi, o atacante Jean Davi, ou Jean Menezes, né, que agora é Jean Davi, que foi convocado para a seleção do Chile. Então, vai ter essa questão também em relação à data FIFA aí no mês de outubro. Ainda não estão definidos os dias e os horários, nem mesmo os mandos de campo, né, que serão sorteados em breve. Quando que vai ser esse breve? Não sabemos, né? É a CBF que gosta de marcar tudo em cima da hora também. Então tem esse detalhe a mais. Tá? Um vídeo mais longo, né? Mas para abordar esses pontos a respeito da classificação heróica do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. Se você ficou comigo até aqui no fim, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? E em breve volto com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.